Por enquanto a nossa motoca do Boxer Day tá assim. Mas bom, vamos pro processo do vídeo que eu vou mostrar pra vocês como que a gente chegou até aqui. Por enquanto eu travei a suspensão dianteira, eu não tava conseguindo descobrir o peso ideal, melhor montar a moto e mexer nisso depois. A princípio eu troquei a mola, porque a mola de bicicleta era 120 quilos cada, eu coloquei duas ali, então eu peguei essa mola, o código dela é 682. Caso você queira trocar aí da sua bike, ela é pra 40 quilos. Se tu for magrelo vai ficar bom pra você. O eixo ali eu peguei dois tubos e o eixo principal pra poder fazer, tá? Para começar a desenhar já a parte do suporte da frente, tá? O furo a princípio eu fiz muito para frente, ficou muito duro, depois eu fui muito para trás, ficou muito mole, então eu deixei para ajustar isso depois. O eixo dianteiro ele é mais curto que o traseiro, olha a diferença aí. Eu comprei esses eixos tudo por R$4 no ferro velho, então eu cortei ali em formato de cone, desbastei, né? Soldei primeiro lá dentro, depois eu vim fechando com a solda, tudo na TIG para ficar bem forte. Lembrando que o evento do Boxer Day vai acontecer no dia 11 de julho, tá pessoal? Em Santa Bárbara do Oeste, na antiga usina Santa Bárbara. Vai ser muito louco. Os tubos aí que eu peguei, separados, né? É para completar a espessura do eixo, porque eu paguei muito barato nesse eixo, não vou gastar com eixo. Então eu peguei e prensei um tubo ali com bastante pressão, foi muito difícil, hein? Parece que foi fácil, mas não foi não. E depois eu coloquei outro tubo um pouquinho maior, até chegar no tamanho do eixo. Como uma parte pega na rosca, eu tive que tirar girando. Meu medo era que tivesse estragado, mas não estragou não. Ficou boa a rosca, não ficou com jogo nem nada, então só ficou com pressão mesmo. Agora eu vou colocar o tubo mais espesso ali. Tudo isso eu comprei no ferro velho, tudo barato. 10, 15 conto, é tudo restos daqui. Depois foi só encaixar ali na moto, por isso que a suspensão tá travada, porque tava difícil de ver. Então aquela haste sai, tá pessoal? Então eu coloquei ali para ter uma noção de como que vai ficar e qual é o tamanho dos espaçadores. Eu já percebi que de cara essas travessinhas que eu tô passando ali estão muito finas, então tem que dobrar a espessura dela. Tem muita coisa rolando nesse vídeo, já se inscreve, deixa o like e... Bom, bora pro vídeo. Então vamos explicar um pouquinho mais sobre a suspensão, tá? Daqui, ó, quando você coloca mais para frente, fica mais pesada. Um pouquinho mais para trás, fica mais leve. Eu tenho uma mola compatível com esses ajustes. Então tem que descobrir ali o que eu vou fazer. E sobre o tubo, ó, para mostrar que não foi fácil, ó, os erros aqui. Eu errei umas 3 vezes até conseguir acertar. Como um tubo é menor que o outro, entra bem prensado, tem que ir muito reto ali. Qualquer coisinha torta já ferra tudo. Eu já tenho uma noção dos espaçadores, então já cortei. Só que ele fica com jogo aqui no eixo, tá? Com esse ajuste até que eu fiz no eixo ainda fica com jogo. Não quero fazer a mesma coisa aqui, né? Procurar outro tubo na medida, então eu vou soldar uma arruela de cada lado. E depois eu tiro com a lima rotativa ali a quantidade que eu preciso. Deixei esfriando e depois a gente volta aqui. A última parte complexa do projeto é a roda traseira, né? Também quero fazer tudo sem tornearia, então imagina, né? Transformar uma roda de carriola em uma roda traçada com freio. A roda dianteira não vai nada, tá? É só a roda mesmo. Eu vou deixar o freio e a tração tudo na roda traseira, porque é corrida na terra, então freio dianteiro não é muito bom para um tipo de corrida assim, né? Então cortei aquele tubo ali no meio, ele tem praticamente o mesmo tamanho do cone ali que tem no centro da roda. Limpei tudo, tirei a tinta e fui girando a peça até achar o lugar mais reto possível. Isso aqui, pessoal, não substitui um serviço em torno. Em um veículo de verdade, não se deve fazer algo assim. Mas eu tô fazendo um veículo que não vai passar de 100 por hora, tá? Não tem erro nesse cenário aqui, tá? Mas num veículo de verdade aí você tem que ter certas preocupações. Aqui eu deixei muito bem alinhado, ficou muito bom. Mas, né, não vai colocar uma roda de carriola num veículo de verdade, né? Como é muito difícil deixar isso aqui certinho, né, esse tubo no corte e tal, eu cuidei para deixar a parte de baixo e a de cima eu desbastei direto com o giro da roda. Então eu fui desbastando, acertando, soldando para ver se por acaso não tenha errado alguma coisa embaixo, mas ficou certinho.
e depois em cima eu vou tirando com o próprio giro da roda. Diferente do ano passado, que estourou correia, aconteceu um monte de coisa, o pessoal teve várias preocupações, o motor era mais forte, os veículos passavam de 300 kg, tá? Minha moto vai chegar em 60 kg, é minha meta, talvez passe um pouco. Eu vou chegar em 60 kg. Então, uma roda de carro ela aguenta? Aguenta. Aguenta muito, tá? Esse pneu aguenta? Aguenta. Tudo que eu tô fazendo aqui aguenta, pessoal. É um veículo leve, tá? Vai ter uma tração muito boa, que eu vou montar ali com relação... uma relação bem curta, né? Mas aguenta com certeza, não tem por que exagerar nisso daqui. Eu já vi moto de verdade mais fraco do que isso. O rolamento que vem nesse kit é muito ruim, eu vou ter que comprar outro, tá? Ele tem um joguinho ali, depois eu mostro melhor pra vocês. Mas tive que ficar esperto com isso daí pra não me atrapalhar, né? Vai ter que pegar um rolamento melhor depois. Aqui é sempre girando, tudo que for fazer é girando. Coloquei a cor ali em cima, passei com uma tinta pra ver onde ia pegar os parafusos, tá? Eu quero que ele encoste, deu exatamente o tamanho desse tubo que eu coloquei no meio, né? Eu fiz até mesmo assim, eu tive essa escolha, porque ele bateu com o cone da roda e bateu exatamente com a furação ali. Então eu só dei uma rebaixada para pegar a cabeça do parafuso ali, né? E embaixo eu soltei porcas, para depois reforçar, vocês vão ver aí durante o vídeo. Se vocês repararem, em alguns momentos estava com pneu, outros momentos sem o pneu. O pneu eu coloquei para ver a distância, tava murcho, tá? Só coloquei ali para ver a distância. Talvez eu tenha vacilado porque eu deveria ter considerado ele cheio. Mas vamos ver durante o vídeo aí. Se deu erro eu ajustei. E aí eu coloquei as porcas primeiro, fui girando a peça e vendo se estava batendo tudo com a porca, não estava ficando desalinhado e tal. Tudo tem um limite, né? E depois eu fui só dando pontos na porca para depois desmontar e terminar de soldar. Perdi a filmagem, mas eu coloquei um tubo por dentro para poder unir o outro lado da porca, né? E depois eu fechei os vãos colocando outras porquinhas e soldando por cima. É só para a porca não se mexer para um lado para o outro. Dá um pouquinho mais de resistência. Esse tubo do meio ele não tá soldado lá embaixo, mas ele entrou com pressão, tá? No eixo original ali da roda. Então isso já ajuda também a não sair da posição. E com o giro da roda eu fui meio que nivelando tudo, deixando tudo certinho. Ó, ficou da hora, hein? Nossa, ali parece que foi feito na solda. O outro lado, por incrível que pareça, que é a parte do freio, foi mais fácil, tá? É o mesmo processo, fiz praticamente a mesma coisa. Eu peguei esse freio aqui, eu acho que é da NX, não sei, cara. Eu peguei na internet. Eu tive preferência de um que tivesse furos, vários furos. Não para refrigerar, não precisa para esse tipo de corrida, mas era para me ajudar a alinhar tudo, né? Com os furos eu peguei a parte de dentro, a parte de fora. Olha que legal que tá ficando, sem as mãos. E esse joguinho pequenininho que tem é do rolamento, tá, pessoal? Mas também não faz diferença. Mas eu vou trocar o rolamento só por garantia para não ficar raspando freio, etc. E sem falar que aqui tá quase 8.000 RPM de giro na roda, né? Não vai chegar a isso. É o giro ali da esmerilhadeira, né? Se for considerar a relação nisso, é capaz de estar mais 12.000, sei lá, nem lembro quanto que é a esmerilhadeira. Mas tá bom demais, nossa senhora. Olha o joguinho do rolamento aí, ó. Olha. É o rolamento, não é o eixo não. Peguei um pedaço do papel pardo, bati com o martelo para pegar o centro ali certinho e recortei depois com a tesoura. Beleza, coloquei ali por baixo, depois eu coloquei o disco por cima e peguei um rebite para ver a distância pelos furos com a extremidade da roda. Se o rebite passasse em um deles, está desalinhado, então eu fiz isso por muito tempo.
até descobrir exatamente o alinhamento correto, né? Até o rebite não passar em nenhum dos furos. Foi assim que eu fui medindo. Cheguei na conclusão, marquei no papel, depois eu fiz vários pontos e passei para uma coroa que eu tinha jogado aqui de moto, que serviu certinho, né? Coroa velha, sabe? Então fiz todas as marcações de onde eu tinha que cortar, porque essa daqui vai ser a nossa flange para adaptar com esse disco de freio. O centro dessa coroa deu certinho ali com a interna do tubo. Então foi só alinhar isso e já era, bem fácil. Se vocês repararem bem, eu sempre fui resfriando, tá? Sempre soldando e resfriando. Tudo que eu tô fazendo aqui, eu vou jogando um ar, tá? Tudo, tá? Porque roda vai desalinhar. É mais uma roda de carriola, né? Essa daqui não é bem roda de carriola, é roda de carretinha, né? Aquelas carretinhas lá eu já expliquei pra vocês, ela é mais forte que uma roda de carriola, mas tem gente que usa isso aqui pra carriola, então tô chamando de roda de carriola mesmo. Fiz os furos aqui, o ideal, pessoal, isso daqui eu fiz pra dar aderência, mas o ideal é estar encostado o disco ali, porque não é só os parafusos que seguram, é o atrito, tá? Os parafusos prensam e o atrito prende ali as duas peças. Mas como eu não sei a distância que vai dar da pinça de freio, eu vou colocar calços ali até bater a distância para não pegar no pneu. Mas o ideal, né, é que pegue e dê atrito, beleza? Ali os furos, como teve calor da solda e tal, eu dei uma revisada neles ali com um kit de rosca macho, né? E aí eu descobri que a coroa que eu comprei, os furos não são iguais. Deve ser padrão de bike, sei lá. E aí até eu achar a posição correta, eu fiquei um tempão aqui tirando e colocando. Aí então eu fiz com que um fosse guia, né, para marcar na coroa e na peça, né, pra eu não ficar procurando os furos corretos, né. Eu tinha achado que eu tinha soldado errado, mas eu achei uma posição que deu certo, então tá aqui montado um lado e o outro, tá? E do outro lado eu tenho que cortar um pouquinho os parafusos para dar o comprimento. Eu devia ter testado com o pneu cheio, vamos lá. Eu não imaginava que esse pneu ia saltar tanto para fora, virar um pneu balão. E aí, obviamente, que não deu a medida, tinha que ter jogado bem longe lá, né? Puta, vacilo, cara. Com o pneu murcho, né? Obviamente, eu vacilei. Erro, tá? Então eu peguei aqui, ó. Isso aqui é de moto mesmo. Vai ter freio só na traseira. E aí, com certeza, ele não encaixa. Eu vou ter que dar um calço aqui. Então, pra ficar certinho, já que eu vou perder a força de aderência ali, eu vou colocar essas... Sei lá o que é isso. Achei no ferro velho, um monte. Peguei uns 50 desse. E aí eu soldei um no outro. E vou soldar ali na nossa flange, tá? Porque tem a rosca ali, tem tudo. Fica resistente, já que a gente vai perder a aderência do projeto. Então ficou assim desbastado, só pra ficar mais ou menos bonito. Depois foi só soldar lá direto. Fiz a mesma coisa nas outras três. Aqui eu nem desbastei solda nem nada, tá? E o parafuso ainda passa no furo que tava antes, tá? Então não tem erro, isso daqui ficou muito bom. Agora eu vou deixar vocês olharem a moto aí e pensar um pouco, tá? Em como que ficou. A princípio eu já percebi que o projeto muda completamente usando ali a embreagem centrífuga ou o CVT, que é esse carinha aqui. Uma polia menor, tá? Ele começa ali com uma relação pequena, ele vai expandindo, a gente vai ver isso melhor num terceiro vídeo, vai acabar tendo parte 3, tá, pessoal? Porque muita peça não chegou e eu não tenho as correntes aqui para terminar. Mas eu não vou conseguir testar com os dois, com um ou com o outro, porque muda o projeto inteiro, tá? E tá vendo essa coroazinha aqui, esse pinhãozinho? A minha ideia era jogar tudo para trás, para que esse carinha aqui fosse parar ali, ó. Porque aí ia bater certinho com a relação. Mas no torno ia dar pra fazer, na mão não dá. Então o que eu vou fazer aqui que dá pra fazer na mão? Eu vou colocar dois mancais assim, ó. Passar um eixo, jogo um pinhão de um lado e um pinhão do outro. Sem falar que assim eu consigo adaptar dois tipos de relação diferentes, dois tipos de corrente diferentes, né? Fazer uma redução, eu tô focando para que a moto tenha bastante torque, né? Então eu peguei aquele eixo que a gente usou pra fazer ali a frente da moto, que é um eixo de 20 mm. Eu precisava tirar 1 mm dele para bater com o mancal
com o padrão aí dos pinhões que tem para vender e etc, né? Aqui fica mais fácil porque eu só tenho que fazer o rasgo para a chaveta. Aí você vai fazendo com calma o rasgo da chaveta com a esmerilhadeira, entendeu? Eu não achei um eixo desse já com 19, senão ia ficar mais fácil ainda. Então eu fui desbastando ali usando o próprio mancal. Isso aqui levou 1h30 mais ou menos, tá? Porque eu tive que fazer com muita calma, porque não pode ficar fora, tá? Ficou muito bom. E 2 mancais é para corrigir qualquer erro que eu tenha cometido no processo. A ideia também é fazer uma regulagem aqui, para que eu consiga esticar ou não a corrente. Então fica uma corrente curta ali chegando no mancal e outra para chegar na relação. Tem coisa para ajustar ainda aqui, tá, pessoal? A posição do motor. O pedestal que eu tô usando ele tá um pouquinho torto, então tem que alinhar isso daqui, porque a moto tá virada e o motor tá alinhado. Mas isso eu vou ter que fazer no próximo vídeo, porque eu não tenho as correntes, tá? Eu preciso das correntes dos pinhões. O Mercado Livre cancelou a entrega, ferrou tudo no meu cronograma aqui. Por isso que eu tô postando no sábado, né? Até agora deu 23 horas trabalhando na moto, então deu mais tempo do que eu imaginava, viu? Mas essa é a última parte complexa, né? Depois é só colocar as buchas ali da balança, guidão, talvez a gente vai fazer um tanque, mas aí passou dessa fase aqui fica mais facinho, né? Então, até o próximo vídeo e valeu! E aliás, a pista é pra torque, não é pra velocidade, por isso eu tô usando uma relação grande. Fui! Deixa o like e se inscreve.